Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Esse vídeo aqui, ele vai estar... vocês vão ver ele em vários vídeos, tá? Porque eu vou estar usando o mesmo vídeo, no caso, como entrada e como fechamento de uma sequência de vídeos, né? Que eu fiz sobre o shintoísmo, né? É um vídeo que, inclusive, teve bastante gente que pediu, tá? Teve gente que se interessou de outras províncias, né? Que acharam muito legal esse assunto. Então, inclusive, tem gente que está se preparando para participar presencialmente das aulinhas com o sacerdote, né? Porque é um sacerdote de verdade, né? E aí, no caso, então, né? A questão é, eu fiz um vídeo, né? A nossa conversa foi de cerca de 2 horas e meia, né? E não tem como, não tem condição de eu postar um vídeo de 2 horas e meia para vocês, principalmente que eu pretendo postar uma tradução de tudo, né? Separado, eu falando, não vou traduzir por cima, né? Porque eu quero que quem entenda japonês possa assistir o vídeo na íntegra, no japonês, entendeu? E porque querendo ou não, por mais que eu traduza o conteúdo, ah, durante a conversa ali, você tem toda a forma de falar da pessoa. Isso tudo influencia na compreensão, entendeu? Então, basicamente, eu pretendo manter na íntegra para quem quiser assistir na íntegra, e vou fazer uma parte separada ali dentro do vídeo onde eu vou só explicar tudo. Meu Deus, tem uma abelha aqui. Em português, no caso, fazendo uma tradução, uma interpretação para vocês, entendeu? E bom, no caso, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque esse vídeo aqui agora, ele justamente como é que fala? Meu Deus, me fugiu a palavra. O início do vídeo. A abertura, isso, a abertura, me veio na cabeça. Essa é a abertura dos vídeos, né, no caso, que estão seguindo. O primeiro vídeo só dessa coisa de sintoísmo, ele tem uma abertura própria. Por quê? Porque é a parte que eu tô falando em português com vocês, né? E ele também tem um fechamento em português, porque eu fiz no dia, eu peguei o mesmo fechamento do dia e joguei tudo num vídeo só para ser uma introdução do que a gente ia fazer no dia. E os demais vídeos são justamente as aulas, onde a gente conversou com o cara e tal, né? Então ali vai ter ele falando, vai ter eu traduzindo depois, e aí por isso eu preciso de uma abertura e de um fechamento. E aí no caso é isso que eu estou fazendo agora para vocês, entendeu? No total são 8 vídeos, tá? São 8 vídeos, porém como eu falei, o primeiro só que já vai ter a abertura e fechamento. Do segundo para frente, eles vão estar usando todos eles, né? Compartilhando essa mesma abertura e o mesmo fechamento, tá ok? E a ideia é que vocês possam aí tá se divertindo com esse conteúdo, né? Então, se você quer ouvir todo o conteúdo sobre o shintoísmo, é importante você assistir, em primeiro lugar, todos os 8 vídeos, e em segundo lugar, assistir eles na ordem cronológica deles, tá? Porque senão vai ser difícil de entender. Porque eu fiz cortes bruscos, entendeu? Eu peguei mais ou menos ali a mesma faixa de tempo e pum, cortei, né? Então, para ficar mais compreensível a conversa, não tá separado por tema nem nada, tá? Então, vocês têm que assistir cronologicamente e provavelmente vão ter que assistir todos os vídeos, beleza? Bom, antes de eu continuar falando um monte de coisa, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Já dito isso, então, no caso, espero que vocês curtam. Eu não vou falar muita coisa, tá? Porque nessa introdução, porque não tem mesmo muita coisa para falar, tá? Basicamente, vocês assistem o vídeo, assistem a tradução. Quem entende japonês assiste só a tradução, só o japonês. Quem não entende assiste a tradução, se for o caso, né? Quem não entende, eu aconselho a assistir o original também, por uma questão até de repente, usar isso para aprender o japonês, né? E tem gente também que entende o japonês, mas se quiser assistir o português para ter ali um comparativo de como que eu traduzi, né? Porque é uma interpretação, gente, não é uma coisa ao pé da letra, tá? Então, também fique à vontade, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês curtam, né? Em breve, se tudo correr bem, a gente vai estar fazendo vídeos de outras religiões também, como o budismo, etc, tal, né? Quem quiser entender como que a gente chegou aí nesse tipo de vídeo, né? Tem um outro vídeo que antecede todos esses, né? Vocês podem procurar lá como dentro da minha lista ali de canal, aprendendo sobre shintoísmo com um sacerdote de verdade, alguma coisa assim, não lembro, né? Ou se era preparando aulas, alguma coisa desse tipo, agora eu não lembro, gente. Procurem lá na lista de vídeos, né?
Se vocês quiserem, vocês podem procurar na lista sua, porque como é o lugar em sua, então ele tá lá, né? E também deve estar nas curiosidades do Japão, tá ok? Então, de maneira geral, é isso. Espero que vocês curtam aí o conteúdo e que isso possa agregar algo pra vocês. Até! Itadakimasu. どうぞ、私もちょっと食べてみよう。あ、どうぞどうぞ。うちの家族ね、うん父の方が文書、うん。ね、母ね、カトリックです。うーん。そうね、結構ね、なんかブラジルの初めての文教のなんか家族だ、タオさんとかなんとかあるんですよっていうか、あるんで、なんか初めての文教のブラジルのところです。仏教がブラジルで始まった頃のお父のさんの家系が始まった感じかな。なんかそう、関係ですね。いろいろね、家族ね、なんかいつね、文教のなんかおばあちゃんね、私のおばあちゃんいつもね、なんかなんか仏壇でしょ。あ、お祈り。いつね、毎日朝の夜とかうんね、あったんですよね。母ねの関係がすごいカトリックです。確かに結構しっかりしたことです。結構なって。そう家家でもね、最近カトリックねしてるです。両友とか、信徒ねすごい素晴らしいとか。そういうことか。もともと奥さんはやっぱそういう話が好きで、だから僕は本当に広く浅くしか情報を求めないもんで、だいたいある程度それより一歩踏み込んだものはもう全部奥さんに任してるみたいな。だからこうね、ただうちの奥さんはこうやっぱなんつうのかな、多分それはね若干カトリックの影響もあるだろうね。なんとなくいろいろ決めたがる、何か理由あるみたいなっていう考え方って、僕はどちらかというと、いや理由なんて全くないかもしれんよみたいな。それがね、神道らしい。そうでも下手すると僕はどちらかというとそっちに合うみたいなね。そうですそうです。だからさっき入る時も奥さん言ってたんだよね、最初。大抵神社はこう門があって、そしてこの水があってみたいな。だからこういうのが神社だって言われて、僕がいやないところもあるかもしれないじゃんみたいな。そういうの聞けばみたいなね。もしかすると何かが理由あるかもしれないし、たまたま入れてるだけかもしれないし、ね、だからそういうのはほら分かんないみたいな。そうなんですよ。で、このプリントの中でこっちに行くと薄くなっちゃう、字が薄くなっちゃってるんです。ここに何が書いてあるかっていうと、神道とはもうこれはね、こうやって覚えてください。単純、簡単、シンプルなものです。なるだけ簡単にしていこう。なるだけシンプルにしていこう。なるだけ単純にしていこうっていうのは神道です。じゃあ俺神道だ。逆にキリスト教とか仏教っていうのはなるだけ難しくしてくるんですよね。そうそう。難しくなってくるんです。どんどん難しくなってくる。神道ってどんどん簡単になってくるんです。だから神道を学べば学ぶほど簡単になってくるんですよ。最初のうちはね、いろいろ言うんです。こうでこうでああでこうでああで言うんだけど、学ぶうちに神道とは最終的には単純でシンプルで簡単なもんだっていうふうになってくれば神道らしいって考えた。だからそれがここに書いてあることです。ちなみにさっきの説明でちょっとこうあれどういうことって思ったのは、ほら、例えばマジックの中に神様が宿ってると、でも宿ってる神様は書く、ってことはマジックの神様がいるわけじゃなくて、いわゆるマジック、ボールペン、鉛筆、そういうところに同じ神様が宿っている。また違う。これと例えばこれの神様は違う。ほう。だから同じ書くものの中でも違う。しかこれつまり神道ってのはもう単純で、これが神様です。もうこれが神様で、神様何をしてくれるのって言ったら書けるじゃないですか。ちょっと待って、今じゃあもしかするとちょっと待って、今だから話聞くと、あれ世界ってつながってるかもみたいな、聞いたことあるかな。ブラジルに結構広まったんだけど、成長の家っていう、成長の家知ってるんだ。でうちの母さんがそうなんだよ。いつも僕におはよう、今日の一日ありがとう、もうありがとうしか言わないんだよね。とにかくあらゆるものにありがとうみたいなね。でもちろんなんかブラジルと日本では若干違いはあるものの、
ただまあ、なんといってもこう、何にでもありがとう。ね、古い服を捨てる時もありがとうみたいな。で、ふと今話聞いて思ったのは、全部神様ってことは、なんかつながりあるのかなってこう。それに対してのこう、ありがたみというか、こう神様ありがとうみたいな。成長の家ってのはもともと神道から来てる宗派なんで。じゃあ宗派なんだ。そう、宗派です。一宗派ですね。お別れみたいなもんですね。成長の家っていうのは。ね。成長の家っていうのは結構でかくて、日本中にもあるし、国際的にもね、結構、いろんな国にも行ってるみたいですね。ね。なるほど。いや、なんかこう聞くと、やっぱすごいこう似てるとこあるなと思って一瞬。そうなんです。だから全部ね、もう似てるんですよ。考え方は。もう似てるんです。だからもう、また後でちょっと仏教の話もしますけども、神道ってそういうことの、神道は単純である。からと、そんな難しくはない。ってところを理解していただいた上で、じゃあ次は、ご神前に行ってお祭りをして次に行きましょう。じゃあちょっとご神前に行ってください。了解です。はい。よいしょ。Agora vamos conhecer lá o que seria o templo, né? Nossa, quanta coisa que interliga tudo, meu. Minha cabeça tá explodindo. Mas eu fiquei feliz de saber que eu acho que eu sou mais shintoísta do que qualquer outra coisa. Mas aí, nossa. Isso é um lugar restrito, né, mano? Não sei, vou perguntar pra ele se normalmente é comum as pessoas entrar, como é que é, né? Que isso, uma espadinha. Bom, tem que perguntar pra ele, por que tem uma espada aí. Senta lá do outro lado. Do outro lado, senta lá, qualquer um dos seis. Senta no meu lado. Kake maku mo kashikoki zonagi no kami. Tsukushi no himuka no tachiwana no odo no awagihara ni. Misogi harae tamaishi toki ni narimaseru. 腹江戸の神たちもろもろのままごと罪汚れあらむおが腹江たまい清めたまえと申すことを聞こしめせとかしこみかしこも申すちょっと頭を押さえてください。はい、おなりください。ちょっと頭を押さえて。はい、おなりください。元に戻って。
空風すわすわし、これの麗しきおわの里、そこつ岩根に宮柱、ふとしきたって、高間の腹にちぎたかしりて静まります。かけまくも賢き、先宮神社の前、かしこみもさく、常にも狼をいつき祭り、御霊の冬をかがふり祭る。川西賢治、倒せりな、川西クリスティーナ、井上幸太郎いやますますに立ち栄えゆくまにまに、今日の朝日の豊坂上りに、お前をおるがみ祭る様を、平らけく安らけくきこしめして、行く先に雨雲が立ち込めるとも、天照が照り輝きまして、行く先はるかに見はるかし、よろず滞ることなく、やそまがつひのまがごとを払いのけたまい、家門高く身は健やかに、世のため人のために尽くさしめたまい、やそ続き生かし役割えのごとく、夜の守り日の守りに、守り恵み先はえたまえと、かしこみもす。ちょっと頭を下げてください。玉虫の拝礼というのをやっていただきます。で、最初に彼に見本を見せてもらいますので、彼のを見てちょっと真似てみて、正確にやると言いません。はい。ちょっと見てください。じゃあ、お願いします。
どうもお疲れ様でした。今のがご神殿での一番簡単なお祭りという形です。これが神道というところでいうのお祭りという形になってますので、ちょっとご理解ください。じゃあね、またちょっと向こうで、あとちょっと若干話をしますけども、ちょっとね、もう一人の方が入られたんで、その方をお払いしますので、皆さんはちょっと一旦下がって、ください。はい。ちょっと向こうでお待ちください。はい、ありがとうございます。E aí, pessoal, estamos aqui de novo para fazer mais uma tradução aí de mais uma parte desse vídeo, né? Esse vídeo aqui no caso, né, eu tento sempre explicar isso no início dessas traduções, né, para você que está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo. Olha, se você chegou nesse vídeo e não assistiu os vídeos que antecedem esse vídeo, por favor, né, eu realmente aconselho do fundo do coração que você procure a lista, tem uma lista, né, no caso, e comece a assistir desde o primeiro. Tá escrito no título do vídeo que parte é essa, né? Então você tem que procurar a primeira parte para começar a assistir desde o início. Por quê? Porque esses vídeos, eles vêm de uma palestrinha que eu fiz ali junto com um sacerdote de verdade, né? É japonês, da religião shintoísta, né? E aí, no caso, essa palestra durou 2h30, né? Então imagina, se eu traduzir no mesmo tempo, que na verdade leva um pouco mais de tempo, mas se a gente traduzir no mesmo tempo vai levar 5 horas de vídeo, né? E aí ninguém vai assistir. Então, obviamente, para simplificar, para facilitar, eu dividi esse vídeo em 8 partes, né? E só que esses cortes, eles não foram feitos divididos por um tema nem nada, eles foram feitos cortes bruscos, né? Eu coloquei mais ou menos o mesmo tempo, mais ou menos por vídeo, e cortei tudo. E tô colocando as traduções disso, ou seja, se você tá caindo de paraquedas, você vai pegar o assunto pelo meio, você não vai entender, e se você entender, você vai entender errado, o que é uma coisa que eu não desejo, tá ok? Então, se você caiu de paraquedas, por favor, volta e começa a assistir desde o início, né? Outra coisa importante para entender dessa tradução é que eu tô fazendo, no caso, essa tradução, mas ela não é ao pé da letra, tá ok? Basicamente, eu gravei tudo, escutei de novo o que o japonês estava falando, muita coisa eu interpretei, e eu tive que mudar um pouco, né, do que é dito, acrescentar algumas coisas, né, acrescentar palavras às vezes. Por quê? Porque quem está escutando o vídeo às vezes não mora no Japão, não tem nenhuma base de conhecimento sobre tradução, cultura japonesa. Então, como eu e ele estamos ali conversando, meio que a gente muitas vezes deixa de falar algumas palavras porque elas estão ali embutidas dentro da conversa, né? Então, às vezes, para simplificar, eu coloco uma coisa ou outra, mas para poder garantir que quem está escutando esse vídeo vai entender do que se trata a conversa, né? Então, não é ao pé da letra, tenham isso em mente, né? Mas ainda assim, logicamente, eu tento preservar o máximo possível o conteúdo da conversa, tá? E, além disso também, né, eu peço para que você que assistiu até aqui, para você meio que entender que eu tento colocar ali mais ou menos, de acordo com o vídeo tá ficando um pouco diferente, né? Mas no caso esse aqui, por exemplo, em vez de eu ir traduzindo isso, aquilo, como essa parte do vídeo foi meio que um momento de descontração, a gente tava ali num horário de descanso, né, que a gente pegou, então meio que em vez de eu ficar, tipo, traduzindo como eu disse e começo a falar ao pé da letra a tradução, não, eu meio que nesse aqui eu fiz um resumo, né, das coisas que eu disse, das coisas que ele respondeu, tal, de vez em quando eu meio que coloquei como ele disse, e aí eu falo exatamente o que ele disse, mais ou menos tal, mas meio que, principalmente essa tradução, ela ficou bem mais simplificada, tá ok? Até porque teve partes que minha esposa, por exemplo, estava falando japonês, ou o japonês dela não chega a ser assim tão perfeito quanto o meu, né? Então, às vezes a pessoa que escutou o japonês dela, o próprio japonês até consegue entender, né? Porque ele tem uma gama de conhecimento maior, né? Mas aí, às vezes, uma pessoa que é um estrangeiro que entende pouco japonês, essa pessoa vai ter mais dificuldade para entender. Então, eu interpretei o que ela disse porque eu sei o que ela queria dizer. Eu entendo o que minha esposa quer falar, né? Então, por isso, muita coisa eu interpretei dessa forma, já meio que traduzi aqui direto, em vez de tentar fazer a tradução direta do que ela disse, entendeu? Então, a gente tem todas essas coisas aí para levar em consideração na hora de assistir esse vídeo, tá? No caso, eu vou aqui estar falando tudo para vocês, espero que seja interessante, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a explicação do vídeo, tá? Então, vamos lá. E outra coisa, né? Que eu quero que vocês entendam. Vocês vão reparar que eu, boa parte do tempo, vou estar olhando para baixo, porque logo aqui embaixo tem meu computador. E eu escutei o vídeo, meio que escrevi tudo aqui, o que eu tinha que falar para vocês, e eu vou meio que lendo para vocês, né?
Afinal de contas, eu não consigo lembrar de tudo que eu traduzo e ouvir e traduzir em tempo real. Não dá, gente. É um assunto que eu desconheço, né? Porque quando a ideia de intérprete, muita gente entende errado. Você fala, você é intérprete, você consegue traduzir qualquer coisa. Não, você não consegue traduzir aquilo que você não entende, que você não conhece. Então, você tem assuntos específicos e religião é uma dessas coisas, né? É uma coisa que eu mesmo estou aprendendo junto com vocês, né? Eu fui lá para aprender, eu conheço muitas palavras, muita coisa ali eu não sabia, né? E aí, nessa hora de traduzir, eu fui pesquisando, fui entendendo melhor, né? E aí, não que isso me atrapalhe a entender na hora. Na hora você está entendendo porque existe todo o contexto, né, da conversa. Então, você consegue entender. Mas aqui, numa tradução, fica mais complicado. Você tem que buscar a palavra ideal para expressar aquilo. E aí, nessas buscas por palavras ideais, eu comecei a tipo, entender muita coisa mais profundamente. Então, eu vou estar olhando para baixo, não se incomodem, tá ok? Então, vou começar. Nós tivemos uma conversa com o sacerdote fora do vídeo ali, né? Não vou traduzir ao pé da letra, mas vou explicar o que minha esposa e eu, etc., estávamos falando com o sacerdote. Ele começou explicando que a família dela, ela começou explicando que a família dela é católica e budista, né? A parte do pai é budista e da mãe católica. Observação, ambos são descendentes de japonês. A questão é que mesmo sendo ambas as famílias japonesas, um lado era cristão e o outro lado era budista. A família da minha esposa, por parte de pai, foi uma das fundadoras do movimento budista do Brasil, a família Tao, no caso, né? Ela se recorda que a avó dela meio que fazia orações budistas de manhã e de noite, estava lá sempre orando, né? A família da mãe já é bem católica, fervorosa. Eu não cheguei a completar, né? Eu estava começando a falar, mas a mãe dela fica o dia todo escutando missa pela internet aqui no Japão, claro, né? Porque lá no Brasil ela seguia todas as tradições, etc. Ela mesma ia à igreja. Como aqui é mais distante, não tem todo dia e tal, então não. Mas ela ali, como ela quer ir para a igreja todo dia que não tem, então ela todo dia acompanhava a missa ali pela internet, né? Eu aproveitei... desculpa, eu estava pulando uma parte. Minha esposa tenta com isso explicar que ela tem uma base ali de conhecimento budista e católico, né, por causa da família, né, e que ela ficou maravilhada com a oportunidade de poder entender mais sobre o shintoísmo, já que sobre isso ela não sabia muita coisa, né. Eu aproveitei para explicar que a minha esposa gosta muito desse tipo de conversa, coisas sobre religião quando ligada à cultura e tradições, né, ela não fica correndo atrás de assuntos religiosos, né, mas quando está ligada à tradição, à cultura, ela gosta muito. Enquanto que eu só me importo com as coisas de forma superficial, né? Eu gosto de saber sobre tudo, mas superficialmente, só o necessário. Então essas coisas um pouco mais aprofundadas eu deixo para minha mulher, porque ela se interessa mais do que eu. Então só para você entender aqui um pouco do que sou eu, para você não entender errado o que eu quero dizer, é que eu sou agnóstico, né? E agnosticismo ele não se enquadra só em religião. De maneira geral, tudo que a gente não pode empiricamente, palavra bonita, né? Empiricamente a gente não pode comprovar, eu prefiro não pensar a respeito. Aquilo não influencia, né? Você fala para mim, Deus existe? Ok. Você crê que Deus existe e para mim tá tudo bem. Ah, então você não acredita em Deus? Não, não é que eu não acredite. Ele pode existir, pode não existir. Não tem como a gente comprovar. Então é melhor a gente não discutir isso. Eu penso dessa forma e eu consigo viver muito bem com isso. Eu me recuso a discutir algo que não tem como eu comprovar. Porque a crença, a fé em si, ela depende de você crer e não de você comprovar. Então, esse é um ponto importante sobre mim para você entender como é que eu interajo com as coisas, tá ok? Então, de maneira nenhuma eu quero, em hipótese alguma, fazer pouco caso de alguma crença em específico, tá? Seja shintoísta, católica, cristã, não importa, né? Para mim, todas as crenças são válidas, principalmente que para esse povo que crê naquilo, para aquelas pessoas, para o indivíduo que crê, para ele tá dando tudo certo, tá? Então tá ótimo, fique à vontade. Essa é a minha postura, tá ok? Então, continuando, né? Só para contextualizar, né? Logicamente eu me aprofundo em assunto e considero importante, num assunto que eu considero importante. Então, quando necessário para o trabalho, etc., eu me aprofundo muito. Chego até a me especializar, dependendo do caso, né? Mas, de maneira geral, eu só aprendo o necessário. Esse é o ponto, né? Mas a minha esposa, ela tem mania meio que de querer julgar as coisas, talvez por essa influência católica. Para tudo tem que ter um motivo, não pode ser por ser, né? Enquanto que eu já tenho uma postura onde eu assumo que as coisas podem não ter um motivo muito bem definido, né? E aí, então, no caso, meio que isso seria o mais importante, né? Como eu disse para vocês, né? Eu sou agnóstico, então eu passo muito bem numa situação onde eu não tenho uma resposta para alguma coisa. Então, o sacerdote exclama, né, enquanto eu estou falando com ele sobre isso, né, que o meu pensamento é bem próximo ao shintoísta, né?
E eu rindo, né? Na verdade, todos nós rindo ali muito, né? Eu digo, realmente, né? Se brincar, eu acho que eu me dou melhor com o shintoísmo, né? De certa forma, né? Então a gente estava rindo aí dessa situação. Inclusive, eu explico que quando chegamos no templo, minha esposa começou a dizer que templos shintoístas têm sempre o portal e a aguinha, tipo a fonte de água, onde se joga água na mão na entrada e tal. Enquanto que eu fiz questão de ressaltar para ela que podem ser que hajam lugares que não tenham uma dessas coisas, ou ambas, né? Pode ser que seja só uma coincidência ter essas coisas. Então, o sacerdote explica que justamente, né? A essência do shintoísmo é a simplicidade, né? No caso, ele usa 3 palavras, né? Que significam quase a mesma coisa, né? Simplicidade como forma de ressaltar, que significa quase a mesma coisa, a palavra simplicidade, né? Como forma de ressaltar a importância de ser simples, né? Ele usa a palavra tanjun, que seria simples, ele usa a palavra kantan, que seria fácil, mas que pode ser equivalente a simples, né? E ele usa a palavra shimpuru, que é uma forma de falar o inglês simple, né? É um jeito japonês de falar isso. Então ele usa as 3 palavras, né? Que dizem quase a mesma coisa. E ele completa que o shintoísmo consiste em, na medida do possível, simplificar tudo. E eu exclamo ali, né? Então eu sou shintoísta, em tom de brincadeira, e todos nós rimos disso, né? Ele continua dizendo que, ao contrário do cristianismo e outras religiões que tendem a complicar as coisas, né? O shintoísmo ele meio que tende a simplificar, ele é o contrário disso, né? Enquanto que essas outras religiões, elas cada vez mais complicam, tipo no sentido de impor regras, proibições, metas e etc, né? Enquanto que o shintoísmo segue pelo oposto, ele vai simplificando cada vez mais, né? Ou seja, quanto mais você aprende sobre o shintoísmo, mais fácil vai ficando, né? No início, fala-se muita coisa, e assim, é assado, né? Mas de acordo com que a pessoa vai dominando o shintoísmo, ela percebe que no final das contas a simplicidade é tudo, né? Então, para quem não entendeu direito o que ele quis dizer com isso, né? Que por mais simples que seja, quando você vai aprender algo, né, você acaba por precisar de alguma base definida para chamar de conhecimento, né? Então, meio que as regras elas existem, né? A questão é que no shintoísmo essas regras elas não são absolutas. Elas servem como base para que você pelo menos não faça nada excessivamente sem noção. Afinal, você começa a aprender sem ter noção alguma, né? Mas de acordo que você tem uma noção básica, a partir dali você mesmo começa a fazer as coisas do jeito que você quer, porque seguindo um mínimo de noção básica do que você pode ou não fazer, né? Um exemplo as regras de visitar um templo, por exemplo, né? Não pode passar pelo portal porque é o caminho dos deuses, tem que entrar pelo lado tal do portal e sair pelo contrário, tem que primeiro ir na edificação tal e depois ir em tal, bater uma palma, jogar uma moeda de 5 ienes, depois bater 2 palmas, etc. Essas regrinhas, na realidade, não existem, segundo ele, né? Quando conversamos num outro momento, não foi ali no vídeo, tá? Mas as pessoas gostam de criar padrões para aprender, né? Por isso, um básico de regra existe, né? E essas regras elas variam de tempo para tempo, né? Justamente por não existirem. Mas caso ela seja criada por um templo, você tem que obedecê-la nesse templo, claro, né? É complexo, mas ao mesmo tempo simples. Por isso que quanto mais você aprende, mais você entende, mais você percebe o quão simples é. Então, ele completa que quanto mais você aprende e entende que é importante é a simplicidade e passa a viver seguindo essa premissa, mais shintoísta você se torna, né? Então eu resolvi tirar uma dúvida. Na explicação anterior, ele disse que dentro do canetão tem um Deus, né? Acho que isso estava no outro vídeo, tá, gente? Ele disse que dentro do canetão tem um Deus e que esse Deus está ali pela ação de escrever, né? Então, isso significa que não é que exista um Deus dentro do canetão, mas que o mesmo Deus habita tudo que escreve com um canetão, caneta, lápis, etc. Seria isso, né? Eu indaguei ele, né? E ele explica que não, que para tudo existe um Deus específico. Então, mesmo que duas coisas de escrever, mesmo em duas coisas de escrever diferentes, existem deuses diferentes. Ele não diz isso, ele não disse isso que eu vou falar agora, mas o que ele quis explicar é que mesmo em duas canetas, do mesmo formato, e marca, e cor, e tudo igual, cada uma delas tem um deus só dela, né? E ele exclama que no shintoísmo a ideia é simples, né? Isso em si é um deus. E ele fala isso com um canetão na mão dele, no caso, né? Tipo, isso em si é um deus, né?
E o que esse Deus faz? Ele escreve, ele possibilita escrever. Aí, na minha mente, meio que a minha mente explode, gente. E aí eu começo a dizer. Então, pera um pouco. Ouvindo isso, meio que me veio aqui um negócio aqui na minha mente. O mundo está todo conectado. Tem um negócio bastante conhecido no Brasil, que se chama Seichonoye. Aí ele responde, sim, Seichonoye, sei. E aí eu continuo, né? Então você conhece, né? Minha mãe segue isso, a Seichonoye. Ela sempre me manda coisas como bom dia, obrigado pelo dia de hoje, né? Tipo, ela diz obrigado para tudo. Logicamente, existem diferenças entre o Japão e o Brasil, né? Quando se trata da Seichonoye e tal, né? Mas o mais importante é que explicitam a necessidade de se ter gratidão para com todas as coisas, né? Vai jogar roupa usada? Agradeça essa roupa, né? Aí ouvindo o que você disse, que em tudo existe um Deus, meio que me veio na cabeça. Nossa, será que tem alguma ligação? Porque eu meio que senti que esse agradecimento é como se estivesse agradecendo ao Deus que ali habita. Aí o sacerdote começa a explicar. A Seichonoye nasceu do shintoísmo. Ela é uma seita que nasceu do shintoísmo tradicional e se dividiu. É uma das seitas que nasceram do shintoísmo, porque não são uma, são várias, tá? Só para contextualizar, tem muita gente que tem uma imagem ruim da palavra seita, achando que ela em si é algo ligado a algo ruim, né? Mas o significado é simplesmente uma vertente de uma religião principal. Uma seita em termos gerais, um grupo religioso ou filosófico que se diverge de crenças tradicionais, muitas vezes com práticas e crenças exclusivas, e um controle rígido sobre seus membros. Não é sempre que tem, mas é bem comum ter, né? É um grupo com forte adesão e crenças e práticas que podem divergir do mainstream religioso social, ou seja, da religião principal, né? Frequentemente com um líder carismático e uma estrutura hierárquica. Por justamente, às vezes, eles manterem esse controle rígido sobre os seus membros e tal, que são essas que são as que chamam mais atenção e acabam aparecendo nas mídias, que meio que se criou esse espantalho de que seita é ruim, mas a seita seria, na verdade, né? Por exemplo, temos o catolicismo, né? Como uma das principais vertentes, temos o protestantismo, né? A partir daí, temos inúmeras seitas, como adventistas, anabatistas, angelicanos, episcopais, batistas, calvinistas, reformados, luteranos, metodistas, morávios, russitas, pentecostais, quakers, valdenses e etc., né? Meio que essa expressão seita foi criada para dizer que algo não é o original. E por isso criou-se um espantalho da palavra, né? Mas a palavra não tem nada de errado e não há nenhum problema em algo ser uma seita, né? Existem algumas seitas que pregam coisas minimamente, por assim dizer, estranhas, né? Mas isso tem que ser ignorado uma vez que existe a liberdade de religião entre as pessoas. Desde que essas regras não infringam alguma lei do país, pelo menos dentro desse país, não haverá problema e não se deve julgar esses atos, né? Na minha opinião, é claro, né? Principalmente que eu já falei para vocês, eu sou agnóstico, então para mim não importa o que você faz, não importa que religião você siga, o problema é seu, é uma escolha extremamente sua, né? É só você que decide, né? E se você tá feliz assim, tá ótimo, né? E se tá dando tudo certo para você é porque você tá no caminho certo, né? Não necessariamente eu preciso seguir o mesmo caminho, mas eu respeito a sua opinião, entendeu? E aí, então, o sacerdote continua, né? A Seichonoye é muito grande, está bem espalhada pelo Japão e tem muito alcance internacional também, né? E eu exclamo então, né? Pois é, ouvindo as suas explicações, meio que eu percebi que tem muitas semelhanças, né? E aí o sacerdote confirma, exatamente, são muito parecidos nas formas de pensar. Aí ele termina dizendo, né, que depois ele explicará um pouco mais sobre o budismo, mas que então temos que manter em nossas mentes, acima de tudo, que o shintoísmo prega pela simplicidade e que por agora iremos aonde está o Deus do templo. Então, no caso, a gente já estava ali indo, né, vocês viram ali no vídeo, né, que no caso a gente pegou e foi ali na parte ali para fazer o Ohara e tal, ele fez todos ali os rituais ali na frente do templo onde está o Deus, tá ok? Então, espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso.
A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau! Então é isso, pessoal. Você que viu o início do vídeo sabe que isso aqui é uma gravação, né? Que está sendo reutilizada em vários desses vídeos, né? No caso desse aqui, em especial sobre o shintoísmo, né? Porque eu fiz a entrada e esse fechamento, no caso, separadamente, porque, obviamente, como eu cortei o vídeo, como vocês perceberam, então ele não tinha uma entrada e um fechamento para cada momento, né? Então, no caso, por isso, eu estou aqui fazendo e acrescentando esse fechamento para vocês, tá ok? Espero que tenha sido interessante para vocês até aqui, né? Não esqueçam de acompanhar os próximos vídeos, tá? Inclusive eu tento, tá? À medida do possível, no finalzinho do vídeo, aparece em algum canto aqui da tela, como sugestão de próximo vídeo, o próximo vídeo desse que você está assistindo. E quando você estiver assistindo o último vídeo, vai ter a sugestão do primeiro vídeo relacionado a essa série, tá ok? Então, se vocês quiserem, vocês acompanham por ali, ou também vai estar ali o que seria a pasta da lista de vídeos, né? Que também esse vídeo está. Essa coleção de vídeos está. Então você pode, de repente, a partir dali também escolher qual parte você está querendo assistir em seguida, tá ok? De maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Normalmente eu falaria isso, eu já fazia o fechamento, mas como eu tenho que levar em consideração que além desses vídeos que seriam mais, como é que fala? Intermediários, né? Que eles intermediam até o último vídeo em si, né? Não posso esquecer também que o último vídeo de todos, né? Que é o fechamento final de todos, também vai utilizar esse vídeo aqui final, né? Então, por isso, levando isso em consideração, vou só acrescentar mais algumas coisinhas, né? Eu espero que realmente tenha sido legal para vocês. Para mim foi. Eu fiz essas aulas, eu achei muito legal, sabe? Aprendi muita coisa. Teve muita coisa que eu não imaginava que eu ia, sabe, entender, tipo, coisas que, tipo, nem passavam pela minha cabeça. Isso é o legal de você falar com uma pessoa que tem conhecimento, né? E principalmente na questão de que é um cara que ele é um sacerdote de verdade, como eu já falei. Ele não é qualquer um, ele é um cara que realmente trabalha com isso. E também é um cara que, se você acompanha toda a explicação, não vou dar muito spoiler, né? Mas ele é um cara que ele é importante dentro ali dessa parte do shintoísmo. Ele não é qualquer um, entendeu? Ele é um dos que cuida, dos cuidadores dos templos, que não são muitos, entendeu? Tipo, cuidam de vários templos sozinho, né? Então é um cara realmente que sabe do que tá falando e que entende do que fala, tá? Então, assim, foi muito interessante pra mim. E eu fico feliz principalmente porque, como ele é um cara que entende muito e fala com muita gente, então ele também tem muitos outros conhecidos e ele já se comprometeu a depois me apresentar alguém do budismo, né? E assim a gente pretende meio que ir fazendo novos conteúdos pra vocês, né? Mostrando pra vocês mais sobre coisas, assim, difíceis de entender às vezes, mas que a gente pode se aprofundar falando com pessoas que realmente entendem do assunto, tá ok? E, bom, de maneira geral é isso, tá? Eu já fiz o bordão final. Depois, qualquer coisa, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Eu realmente me incomodo, tá? Eu leio os comentários direitinho e respondo todos eles, tá? Se eu não responder é porque alguma coisa aconteceu, porque, na verdade, provavelmente o YouTube não me avisou que chegou o comentário, porque também eu não fico olhando, né? Vídeo por vídeo, né? Mas toda vez que o YouTube me manda uma notificação de que alguém comentou, eu vou lá, eu leio o comentário, eu respondo o comentário. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam, mesmo que seja uma coisa como uma crítica, etc, tal, né? Levo sempre em consideração, beleza? Então, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!